Fala galera, esse daqui é o Willen, ficou em segundo lugar no nosso torneio mensal aqui do Reino. Queria perguntar pra ele como é que foi tuas matches, como é que foi a organização do torneio pra você, o que você achou de hoje? Então, as matches foram bastante diversas, né? Como eu sempre falo, o pessoal aqui está sempre mais investindo mais, então a organização tá ok, né? Tá muito boa, mas a questão de oponentes assim, são bem difíceis de enfrentar. Eu tive a primeira match ali contra a Spire, que foi ok, né? Mas a Spire sempre dá um gelo. Ficar tirando coisas da tua mão, tem a possibilidade de fazer todo, então é bem chatinho de lidar, mas consegui passar ali bem mais tranquilo do que eu imaginava. Depois teve uma Mirror contra um Blue Eyes. Foi tranquilo, porque o Blue Eyes bricou bastante, o meu oponente, né? Eu consegui abrir com uma mão boa. O tijolão, né? Teu cu. Depois foi contra o Sprigans. Eu não. É Sprigans Spiritual? Sprigans. Sprigans. Eu desconfio que ele inventou esse deck. O deck inventado na hora. Então, o Sprigans é um deck bastante chato também, porque bem sumo de tudo que é lado, mas deu boa de ficar. Zicou, acho que a primeira mão ali, a segunda mão. O segundo jogo eu tomei 3 de Biro, sim, em sequência. E consegui passar ali, ainda com dificuldade, mas deu boa. E por último eu joguei contra um Castira. Fire King. Que tipo, o Castira depois começou a invocar coisas do Êxtase que eu fiquei pensando por quê, mas beleza. Foi complicado porque o primeiro jogo meu irmão zicou muito, ele conseguiu jogar em cima não consegui construir jogada. Na segunda partida, daí ele zicou e eu consegui construir jogada em cima, consegui focar um board legal. No terceiro, meu side veio todo errado na mão e não tinha nada o que fazer. Acontece, é do jogo, né? E, enfim, cara, assim, são jogos e jogos, né? Acontece, ter zica ali e tal. Não foi a partida que eu queria pra final, mas valeu, foi divertido. Então vamos lá. Então, Blue Eyes, padrãozão, né? Os Vanilla. O Jet, eu gosto muito de usar o Jet porque ele é uma forma de você trazer com o Sage, com a Roar, enfim, tem várias formas de você trazer o Jet em campo. Além de ser uma proteção, ele também é uma carta que, tipo, tem o Blue Eyes no cemitério, ele é invocado pelo próprio efeito, né? Então, se ele tá na mão, tá no cemitério, acaba sendo um recurso a mais, um finisher também. Tá? Então, esses são os meus level 8 de Blue Eyes. Ainda do Blue Eyes tem os 3 Sage, né, que é Search, efeito de invocação, Virolink e tal. 3 Maiden. Um Mestre. Também, como eu jogo com Primita, muita gente não gosta do Mestre porque ele acaba sendo um brick. Não exatamente um brick, assim, tipo, pesado, porque ele continua entrando em piores bosses, tá com ele na mão e nenhum outro starter. Ele continua virando o Link 1. Então... mas o principal motivo de eu usar ele é que ele é um recurso para você trazer o Blue Eyes Ultimate do cemitério. Porque uma vez que você está no cemitério, o Ultimate estando lá, e isso aconteceu uma vez por conta do Nibiru, eu dou alvo qualquer monstro de efeito, ele vai pro deck, ele vai embaralhar no deck, eu consigo trazer o Blue Eyes Ultimate de volta pro campo. Então é uma forma de lidar com um possível Nibiru tirando os meus level 12 e 5 do campo. Temos o Primita, que é, sem dúvida alguma, o MVP do deck. Com ele, você busca as outras spells, você busca o Negate, que é recursivo. Ele vira o Link também, então é bastante eficiente na build, principalmente porque eu jogo com um monstro normal. E, enfim, não tem muito o que falar do combo ele é, né? Aí das spells. Wishes, extremamente importante. Só teve um caso do Wishes que, assim, eu senti falta, até vou colocar aqui a Roar e a Trap, tá? Porque normalmente o que acontece? Você começando o jogo de Blue Eyes, na maioria das vezes você vai estar com a Trap aqui, a Light, então esse é o pack de Spell Trap Blue Eyes, né? Você vai querer ter desejos para poder buscar os reguladores que você precisa, mais spells, e você busca uma dessas duas aqui. Já aconteceu de eu ter a Wishes na mão e não ter os alvos mais, porque eu já usei Roar no primeiro turno, usei a Majesty também no primeiro turno, então acaba que possivelmente talvez eu precise de uma segunda Roar.
ou então uma outra carta que consiga tirar proveito para poder buscar, né, em jogos mais longos, algo com wishes. Tá? Mas não tem muito o que falar, um deck bastante resiliente por conta dessa sinergia. A Lordly Node, que é a spell de Ermita, né? Extremamente eficiente também, apesar do lock que ela dá, caso você utilize a invocação do Ice. A spell dela, que é ridícula de forte, né? Uma delas já basta. Ela recicla? Hã? Ela Recicla. Aí a Mausoléu, né? Que é apesar de ela ser no Double Ice, ela não tem o nome dela, então não consigo buscar com o Wishes, né? Então é um fraco. Que não é horrível ali. Não precisa de mais de uma? Não, o campo não precisa porque ela é buscável. E ela não te resolve totalmente o jogo. Assim, não, caso você não conseguir ela, tu ainda consegue jogar. Ela seria mais para estender jogado, então na melhor das hipóteses, para fazer o Bulais pro cemitério, você invocar por Link. Só que, se você não pegar ela, não é tão ruim assim quanto parece. Né? Continuar a jogada com ela, sem estender. Hand Traps, 3 Ibir. Mag. Optei por um Mag só no meio do deck. Hã? É um bicho nesse caso, né? Pô, se usasse dois era foda. Mas o bicho Mag é bom porque, além de tirar um alvo ali do cemitério, é um corpo no campo, com ele eu consigo usar junto a Seals ou então buscar um outro dragão que eu precise. Mas confesso que eu nem usei ele, tá? Eu pensei em alvos dos oponentes, mas no deck mesmo não tinha tanta utilidade. Ash, uma Veiler, porque eu busco tranquilo a Veiler. Apesar, eu não gosto muito de usar 3 porque, beleza, se eu começo a segunda, ela pode ser útil vindo mais de uma. Mas Impermanence também é, então, né? Tipo, posso usar 2 Impermanence ali tranquilo. E a Veiler não posso usar no meu turno. E normalmente eu busco outros reguladores, mas como eu posso buscar um dele pra minha mão ali com o Sage ou então com o Wishes, não faz sentido pra mim, pelo menos, ter 3 no deck. 2 TTT, 3 Imperm e 3 Purge. Purge, apesar do lock que dá no tipo, né, de fogo e dark, mas ela é bastante útil pra... É água também, né? Acho que o deck usa Fire por conta da Ashe e Dark por conta de alguma coisa do extra, ou Mag nesse caso. Mas ela é boa também porque ela é um negate que, tipo assim, Khaled não pega, então... Né? Não dá pra dar TTT depois dela. E ela só loca se for ela na mão. Exatamente. Já aconteceu situações de eu setar ela e utilizar o efeito também, se estiver confortável para isso. Ou então, por exemplo, usei Impermanence, usei ela na mão, ela vai destruir porque Impermanence é uma armadilha, já tá no cemitério. 40 cartas? 40 cartas. De extra, daí 2 Link, né? Que eu usava um antigamente nos primeiros testes, mas 2 é um número bastante razoável, porque invoca no primeiro combo. Se caso o jogo desenrolar, você consegue fazer mais um pra invocar do cemitério. Seals para poder lidar com algum campo um pouquinho mais complexo, ou então meio que um anti-Nibiru, né? Porque tu faz a Seals, o cara joga Nibiru e ela estiver em campo, ela tributa e tu já invoca um outro Blaze, um Jet, etc. Aí, SP, acabou que eu não fiz nenhuma SP, mas ela é bastante útil para livrar o campo ali. Só tem que cuidar por conta dos locks que acontecem, por exemplo, da Roar, que lock em dragão, o Link 1 lock em dragão, então tem que cuidar como você lida com o jogo, mas ela é bastante útil. Dos Synchros, 3 Spirit, o Lightstorm. Os Spirit eu jogaria com 2 tranquilamente, acho que abriria espaço para uma terceira, um outro bicho no lugar do terceiro, mas ele é muito forte, nega do Grave, tem o Tribute ali, o quick dele é útil também, e esse aqui, apesar de não ter feito nenhuma vez hoje, mas ele é forte, né? Ele dá com o Spell Trap do oponente usando um monstro, fora que ele recupera alguns recursos, e daí um Ultimate Granão, que daí o Spirit Granão, que daí ele é um Omni Negate bizarro de forte. Usei um pack, eu não usei, eu tenho no deck, mas não usei, um pack 5, o Crimson Dragon. Usei só o Cipher hoje, uma partida só, não cheguei a usar mais que isso.
Eu insisto um pouco nesse pacote porque ele é vamos dizer assim, uma segunda forma de lidar com o jogo. Já tomei Nibiru, em que eu, baixando um regulador nível 1, consigo partir pro 5, né, pro Crimson aqui, e ainda consigo sair com outro bicho. Às vezes, dependendo, eu consigo lidar com outro 5 no campo do oponente, né? Ele pode dar alvo no campo do oponente, por exemplo, um outro Blue Eyes, né, faço ele, dou alvo no Blue Eyes Spirit do cara, ou Blue Eyes Spirit e consigo invocar o meu, né, se não tiver impedido por alguma negação. E aí, pra finalizar, um Typhoon, um Tyrant e o Neo Blue Eyes. Neo vai sempre pro Grave pra virar alvo de... virar proteção, né? O Tyrant é legal porque bate, recupera trap, ele também é imune a traps. E o Typhoon pra lidar com campos mais complicados, só que hoje eu não usei nenhuma vez porque não tinha nenhum monstro, não cheguei a enfrentar ninguém com mais de 3 de ataque, né? Porque ele fora o devolver pra mão, ele tem o lock de poder de ataque, né? Então, só que não se fez necessário hoje, não tive como fazê-lo. E de side daí, os dois outros bichos, né? Também não usei nenhuma vez. O Aggregator com Ultimate Slayer, né? Então pensando em decks que usam X, né? A ideia era usar o Ultimate Slayer mandando o Aggregator, né? Pra remover uma criatura e aqui negar com o Aggregator. Dá pra usar também usando o Neo Blue Eyes, né? Por exemplo, pensando num Branded, podia mandar o Neo Blue Eyes pro Grave para garantir uma proteção e já eliminava um alvo. 5 provavelmente ali, quando um outro deck usar 5, mas não foi o caso, era mais por conta do Aggregator do Neo. Duas Lightning e uma RP. Eu deixei uma Card no site, porque sinceramente uma Card, apesar de alguns oponentes virem com ela direto na mão, várias vezes, mas ela não me faz tanta falta, eu consigo ter uma persistência de negate no campo, né? Mesmo que o cara me dê alguma hand trap pontual, não é a Card que vai atrapalhar muito, né? No caso não me traz tanto benefício. Essa falta de confiança nela que faz ela não vir. Deus vai. Solen Strike, Fragrance e a Habilidades, né? Que como o time fica o mesmo, mas elas são bem úteis. Essa aqui, depois que eu seto ela, assim meu campo tá bem montado, spell eu não tenho necessidade de ficar setando spell. E ela, por mais que tipo, eu faço os negate grandes, os bichos brutos e tal, mas bem no fim, se tu ativa a habilidade, quanto o poder de ataque, né? E os bichos que eu tenho vão ser 3.000 pra cima, então. E a Solen Strike, na verdade, para tentar pegar alguma ativação de monstro, já que a maioria do pessoal aqui usa muito monstro de efeito, né? Não tem tanto deck que lide mais com spell, enfim. Já foi a época dos Runic aí. Nunca vim pra torneio de Runic. Exatamente. Basicamente era isso, não é a melhor, digamos assim, não teve as melhores partidas, eu acho que eu fiz algumas misplays ali pra... Não imaginando as jogadas futuras, mas foi bem divertido de jogar com esse deck. Ainda sigo numa ideia de tentar manter o pack Crimson, né? Manter o Crimson Dragon, que eu acho interessante ele como uma vertente do Primita. Mas seguimos nos testes, né? Agora nos próximos campeonatos tentar manter o top e chegar no top 1. Pelo menos. Pelo menos ser campeão. Fechou, galera.